Antes de Bob Lazar saltar para a fama, a Área 51 já era um lugar envolto em rumores e especulações, embora sua existência oficial ainda fosse negada pelo governo dos Estados Unidos. Ao sul do deserto de Nevada, essa base militar capturou a imaginação de vários entusiastas do desconhecido. A área era conhecida por sua extrema segurança e avistamentos de luzes e objetos voadores não identificados nas proximidades. Acreditava-se que testavam aeronaves experimentais, mas também circulavam histórias sobre atividades obscuras e secretas. Naquele local desolado, houve vários testemunhas que afirmaram ver naves fazendo movimentos que desafiavam a gravidade. Mas apesar dessas histórias, a Área 51 permanecia como um enigma. Um lugar do qual só se falava em sussurros, e isso atraía o olhar dos fanáticos por conspirações. Neste contexto de mistério e conspirações, surgiu na década de 80 a figura de Bob Lazar. Um homem com um passado difícil de rastrear e um conhecimento técnico que parecia demasiado específico para ser inventado. Antes de sua revelação, a Área 51 já era um símbolo do desconhecido. Mas o que Lazar expressou em palavras levou a intriga a um nível completamente novo. A história do físico desconhecido desconcertou e fascinou a todos. O homem afirmava ter trabalhado em uma instalação secreta da Área 51, conhecida como ES-4, onde, segundo ele, estudos avançados eram realizados, em engenharia reversa de tecnologia de origem extraterrestre. Declarou que as naves com as quais trabalhou e das quais tinha que entender o funcionamento, claramente não haviam sido construídas por humanos. Seu relato, embora carecesse de provas concretas, estava cheio de detalhes técnicos que ressoaram entre aqueles familiarizados com a física e a engenharia. Foi questão de tempo para que a caixa de Pandora que Lazar havia destampado saísse de controle. Mas não nos adiantemos. A Área 51 é realmente uma base militar ultra secreta onde se testa tecnologia avançada. Por que o governo dos Estados Unidos negou sua existência por décadas? É verdade que nesse lugar descobriram um elemento que não existia na tabela periódica? E outros mistérios permanecem ocultos atrás da placa que proíbe a entrada? Bem, estas e outras perguntas serão respondidas quando voltarmos para o dia 15 de maio de 1989, o dia em que a área foi criada. 51. E agora, antes de começar, quero que comentem aqui embaixo. Já que me vesti de acordo com a situação, comentem aqui embaixo. O que vocês acham que tem na Área 51? Acham que tem OVNIs, extraterrestres, criaturas de outras dimensões? Um portal, talvez para outro lugar? Ou simplesmente tanques, aviões, armas? O que vocês acham que tem lá? Existem lugares onde a segurança é extrema. A Área 51 teve suas origens na Guerra Fria, em um período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90. Durante esse tempo, ambos os países competiram pela supremacia militar e tecnológica, o que levou à criação de projetos secretos e avanços em aeronáutica e defesa. Foi neste período que a CIA começou a desenvolver aviões espiões. Richard Bissell Jr., naquela época diretor da Agência de Espionagem dos Estados Unidos, percebeu que precisavam de um lugar remoto e secreto para construir e testar seus protótipos. No início de 1955, Bissell e Kelly Johnson, designer de aviões da Lockheed, selecionaram o aeródromo remoto de Groom Lake como sede. A Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos adicionou a base ao mapa do local de testes de Nevada e denominou o local como Área 51. A mais de 150 quilômetros a nordeste de Las Vegas, foi estabelecida aquela base que, com o tempo, se tornaria icônica. Antes da Segunda Guerra Mundial, Groom Lake era usada para mineração de prata e ouro. Devido à sua localização remota, esta área era ideal para realizar operações secretas sem ser detectada. Além disso, estava perto do leito seco do Lago Groom, que fornecia uma pista de pouso natural para aviões experimentais. Pouco tempo depois de ter designado um novo local para testes, projetaram uma pista de pouso de cerca de 1.500 metros. Além disso, delimitaram uma área que serviria para a instalação de bases de apoio. Aquele aeródromo foi conhecido inicialmente como Site 2, ou The Ranch, e contava apenas com algumas oficinas, abrigos e casas móveis. Mas o contexto da corrida armamentista impulsionou o avanço da nova base de maneira impressionante. Em pouco mais de 3 meses, ao local foi adicionada uma pista de aterrissagem asfaltada, 3 hangares, uma torre de controle e instalações adequadas para a acomodação do pessoal. Além disso, construíram uma sala de cinema, uma quadra de vôlei, um grande refeitório, vários poços de água e tanques de armazenamento para combustível líquido.
Quando o local finalmente estava em condições, os soldados e os civis designados começaram a chegar, e com eles, uma nova etapa se desenvolveu. Logo começariam ali projetos ultra-secretos que preencheriam a área com um halo de mistério, projetos militares. Em julho de 1955, começaram a chegar acadêmicos e profissionais da Lockheed que se instalaram na base. Em um período de 8 meses, os engenheiros desenvolveram o avião Lockheed U-2. Essa aeronave podia voar a mais de 21.000 metros de altura, muito mais alto que qualquer outro da época. Isso permitia aos pilotos se moverem acima dos radares, mísseis e aviões soviéticos inimigos. Posteriormente, continuou-se com um projeto denominado Programa Oxcart. Houve o desenvolvimento secreto de outro avião, inicialmente sucessor do U-2, chamado A-12. Com o tempo, o que prosperou foi outro modelo conhecido como Strategic Reconnaissance, 71 Blackbird. Esta aeronave supersônica de reconhecimento era capaz de voar 3 vezes mais rápido que a velocidade do som. Mas havia um problema. Era necessária uma pista de aterrissagem maior e melhor, além de aprimoramentos nas instalações. As modificações foram realizadas de imediato para não atrasar o projeto. Os profissionais envolvidos na construção tinham um sistema de dupla jornada de trabalho, com uma duração de 4 anos, para modernizar, revisar e melhorar as instalações da base. Em 1961, o local apresentava mudanças significativas. Ficava claro que o governo não tinha nenhum inconveniente em investir ali o que fosse necessário. No ano seguinte, conseguiram montar e fazer com que a aeronave A-12 realizasse seus primeiros voos. A CIA limitou o número de pessoas que observavam de avião, principalmente do pessoal que não estava diretamente envolvido com o projeto. Mas os testes não prosperaram e em junho de 1962, as variantes do Blackbird SR-71 foram vistas com melhores olhos. Em dezembro daquele ano, foi emitido um contrato para construir 6 aeronaves de teste Strategic Reconnaissance 71. Os programas de aviões de ataque, reconhecimento e espionagem continuaram a ser lançados sucessivamente. Sempre que um modelo era desenvolvido, os profissionais avaliavam seu potencial, design, problemas e custos de construção. Um dos mais importantes foi o programa F-117 Nighthawk AAP Blue, o primeiro avião furtivo operacional do mundo. A característica principal deste modelo era que ele não podia ser detectado por radares. Por essas questões, também era conhecido como o avião invisível ou avião stealth. No fim de 1977, conseguiram colocar em voo pela primeira vez o F-117. Com o passar dos anos, experimentaram uma série de protótipos até meados de 1981. Quando começou a ser fabricada uma primeira rodada desses aviões furtivos, que acabaria tendo uma participação importante na Guerra do Golfo. Cada projeto demonstrou a capacidade dos Estados Unidos de inovar em tecnologia militar e manter uma vantagem estratégica sobre seus adversários. Mas o secretismo em seus programas e experimentos criou um efeito indesejado. Desde o momento em que o programa U-2 Oxcart foi desenvolvido, o número de avistamentos de objetos voadores não identificados na área disparou. Por sua vez, os oficiais da Força Aérea sabiam que a maioria desses eventos inexplicáveis se deviam a testes como o Disco de Observação Secreto ou Strategic Reconnaissance 71. Porém, não podiam revelar esses detalhes publicamente. Isso deu origem a diversas teorias da conspiração que foram se infiltrando aos poucos na sociedade. Foi assim que surgiram muitos rumores sobre a Área 51. Os mais difundidos foram aqueles que indicavam que o governo americano estava investigando OVNIs e tecnologia extraterrestre. Porém, tais crenças não passavam de meras suposições. A verdade é que a base militar ainda não aparecia nos radares de ninguém, mas logo se tornaria um dos lugares mais emblemáticos da Terra. E é assim que nossa história volta ao início. Foi nesse contexto de mistério e especulação que surgiu a figura de Robert Scott Lazard como um símbolo-chave nas teorias conspiratórias da Área 51. E os OVNIs? 15 de maio de 1989. A estação de televisão Class Televisão transmitiu uma entrevista ao vivo com um homem misterioso que deu uma das revelações mais escandalosas dos últimos tempos. A pessoa encarregada da reportagem foi George Knapp, um famoso jornalista de investigação americano que era conhecido por tratar de fenômenos paranormais. Na entrevista, Lazar pediu para ser identificado como Dennis, não querendo que seu nome real fosse usado. Além disso, solicitou que ocultassem seu rosto para preservar sua segurança e não ficar exposto com o que estava prestes a declarar. Lazar afirmou que entre 1988 e 1989, ele trabalhou como físico em uma instalação secreta chamada S4, localizada perto da Área 51.
Ele revelou que aquele lugar foi construído na encosta de uma montanha, camuflado para parecer um terreno natural. Segundo Denis, o acesso ao S4 era extremamente restrito e apenas um pequeno grupo de pessoas tinha permissão para entrar. Além disso, ele afirmou que no momento em que foi recrutado, foi designado para uma equipe que analisava a tecnologia de propulsão avançada. Ele também disse que recebia tarefas e trabalhos em partes. Ele nunca obtinha uma visão geral para seus estudos por uma questão de segurança e classificação da informação. Mas tudo mudou de rumo quando ele afirmou algo que todos supunham, mas ninguém antes havia tornado público. Lazar descreveu ter visto até 9 discos voadores em hangares subterrâneos e afirmou que seu trabalho era analisar e entender a tecnologia dessas naves. Embora a declaração de Lazar parecesse um delírio, ele chegou a dar certas precisões técnicas. A fonte de energia dessas naves é um reator de antimatéria. Esta tecnologia não existe nesta Terra. Como se isso não fosse o suficiente, de acordo com suas declarações, essas naves utilizavam um sistema de propulsão baseado no elemento 115, um material desconhecido naquele momento. De acordo com suas afirmações, este elemento químico possuía propriedades incomuns que permitiam às naves extraterrestres dobrar o espaço ao seu redor. Ou seja, essa tecnologia facilitava a passagem de um ponto A para o ponto B, reduzindo as distâncias de viagem em poucos minutos, independentemente da distância. Este conceito era semelhante ao de buraco de minhoca proposto por Albert Einstein e Nathan Rose em 1935. Lazar também detalhou o sistema de controle das naves, que utilizava uma interface responsiva à mente do piloto. Afirmou que não tinham controles físicos tradicionais, como alavancas ou botões, mas que era operada por meio de uma espécie de conexão psíquica entre quem pilotava e a nave. Lazar também mencionou que as naves utilizavam um sistema de gravidade amplificada que lhes permitia realizar manobras extremamente rápidas e precisas. Imprecisas, incluindo mudanças de direção instantâneas e voos a altas velocidades, sem os efeitos de inércia que os objetos convencionais experimentariam. As declarações e precisões geraram reações conflitantes. Por um lado, surgiram ondas de adeptos que queriam conhecer mais, e por outro lado, havia detratores que viam tudo aquilo como uma espécie de circo para conseguir notoriedade. A verdade foi que a Área 51, aquela zona secreta, anônima, ficou exposta aos olhos de todos. Embora nada confirmasse, todos agora duvidavam e se questionavam sobre o que ocorria ali. Passaram vários meses antes que o mundo soubesse que o verdadeiro nome de Dennis era Robert Scott Lazar. Em entrevistas subsequentes, ele seguiu acrescentando mais detalhes de sua vivência, revelando sua real identidade e aparência. Bob Lazar afirmou que havia recebido informações sobre a história das atividades extraterrestres na Terra e que datavam de 100 mil anos atrás. Segundo Lazar, esses seres, chamados Greys, se originaram no quarto planeta do sistema estelar binário, chamado Zeta Reticuli 2. Lazar também prosseguiu fornecendo detalhes sobre os discos voadores. Ele disse que o tamanho deles variava entre 9 e 12 metros de diâmetro. Ele afirmou que as naves eram feitas de um metal desconhecido. Possuíam uma cor prateada e uma superfície extremamente lisa e resistente, capaz de dobrar e voltar à sua forma original. Também declarou que uma das naves em que teve que trabalhar possuía em seu interior um console de comando, e assentos tão diminutos como se fossem projetados para crianças ou seres de tamanho menor que um humano adulto padrão. Porém, nada disso foi possível verificar. O mesmo ocorreu com as informações e registros da vida de Bob Lazar. Era difícil saber de onde ele vinha e seus dados acadêmicos não existiam. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos da América travava uma guerra secreta contra ele e queria apagá-lo de todos os lugares. Lazar estava convencido, pura e simplesmente, de que o governo americano havia apagado todos os seus registros educacionais do Caltech e do Massachusetts Institute of Technology. De acordo com seu relato, ele havia sido ameaçado por diversas pessoas e órgãos do governo. Ele afirmou que em várias ocasiões atiraram nos pneus do seu veículo. Em 1990, Lazar foi preso por colaborar com uma rede de prostituição. A acusação foi por um crime grave, como o proxenetismo, do qual ele se declarou culpado. Não ficou claro se ele estava realmente envolvido ou se declarou dessa maneira para diminuir a sentença. Por fim, ele foi sentenciado a 150 horas de serviço comunitário proibido de frequentar bordéis e obrigado a fazer psicoterapia. Os adeptos às teorias da conspiração continuam acreditando que aquelas acusações eram falsas e serviram apenas para manchar sua reputação. Apesar de todas as controvérsias que o cercavam, Lazar foi considerado por muitos como um herói, mais precisamente, como alguém que havia arriscado sua vida.
para revelar a verdade sobre a existência de vida extraterrestre e de tecnologia avançada em posse do governo dos Estados Unidos. No entanto, outros o acusaram de ser uma fraude, apontando inconsistências em sua história e destacando que sua maneira difícil de explicar algumas coisas respondia apenas a um fator: tais coisas não existiam. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos manteve sua política tradicional de não comentar sobre assuntos relacionados à Área 51. Agências governamentais, como a Força Aérea e o Departamento de Energia, não confirmaram nem negaram as afirmações de Lazar. Este silêncio alimentou ainda mais as teorias de que talvez nem tudo especulado fossem fantasias. Por sua vez, Bob Lazar alegou que após expor sua história, o assédio e a vigilância por parte do governo aumentaram, incluindo invasões em sua casa e a apreensão de documentos. Apesar de não confirmadas, as afirmações reforçaram a percepção de que o governo tentava silenciá-lo. Era evidente que as autoridades americanas estavam escondendo algo e continuaram a fazê-lo. Atualidade, desclassificação. Com o passar dos anos, a imagem de Lazar cresceu e ganhou mais adeptos. Surpreendentemente, algumas de suas declarações puderam se concretizar ou se cumprir parcialmente, como o caso do elemento 115. Em fevereiro de 2004, foi relatado na revista Physical Review 100 que equipe de cientistas russos e americanos havia sintetizado o elemento 115 em um laboratório. Foi oficialmente nomeado Moscovium ou Moscóvio. Este elemento é altamente radioativo e não é encontrado na natureza, portanto teve que ser criado em laboratórios através de colisões de núcleos atômicos. Também para o ano de 2013, o governo federal americano admitiu a existência da instalação, conhecida como Área 51. A CIA desclassificou documentos que incluíam um mapa mostrando a localização da zona militar. No entanto, os documentos não continham nenhuma referência à suposta presença de extraterrestres ou fenômenos aéreos não identificados naquele lugar. No ano de 2018, Bob Lazar voltou à cena quando apareceu no documentário produzido por Jeremy Corbell, Bob Lazar Área 51 e Discos Voadores. Este projeto audiovisual contava sua história e aprofundava nos trabalhos que realizou nas instalações secretas. Além disso, foi mencionado criaturas alienígenas que foram objeto de investigação pelo governo norte-americano. Lá, o homem acrescentou um detalhe perturbador. Ele disse que enquanto caminhava por um corredor da base, conseguiu espiar pela janela de um dos hangares e viu algo pequeno e com braços alongados. O documentário também mostrou a invasão do Federal Bureau of Investigation à casa dele. Depois, especulou-se que não era apenas uma intimidação aleatória para silenciá-lo, mas que as autoridades procuravam algo valioso. Nesse momento surgiu a teoria de que Bob Lazar tinha em seu poder uma parte do elemento 115 e que continuava estudando-o em segredo. Fazia anos. Em várias entrevistas, ele insinuou essa possibilidade e, quando questionado sobre isso, nunca deu uma negativa clara. Em 2021, o Pentágono divulgou um relatório analisando 144 avistamentos de fenômenos aéreos não identificados, reportados por pilotos militares desde 2004. O relatório não confirmou nem negou a origem extraterrestre desses fenômenos. Concluiu-se que alguns desses eventos não tinham explicação convencional e requeriam uma investigação mais aprofundada. Finalmente, em 2023, David Grosh, um ex-oficial de inteligência norte-americano, afirmou que as autoridades dos Estados Unidos guardavam partes intactas ou parcialmente intactas de veículos alienígenas. A este testemunho juntou-se o de Jonathan Gray, um ex-agente de inteligência, que também confirmou a existência de materiais exóticos em alguns hangares. Até a data, não foi declarado oficialmente a nível mundial que os extraterrestres existem. Não há evidência científica conclusiva nem reconhecimento oficial por parte de governos, organizações internacionais ou a comunidade científica. Apesar disso, a Área 51 e o testemunho de Bob Lazar representam um dos maiores mistérios da era moderna. Não há provas conclusivas que respaldem as afirmações de Lazar. Sua história inspirou milhões de pessoas a questionar o que sabemos sobre o universo. Sua influência na cultura popular foi e ainda é notória. Isso pode ser visto em filmes como Independence Day ou séries como X-Files. Seu impacto também se reflete em movimentos sociais e culturais como o famoso Storm Area 51 de 2019, um evento viral que convidava as pessoas a invadir a base em busca de respostas sobre os extraterrestres. O que se tornou uma sátira de como as teorias da conspiração podem mobilizar grandes multidões. A Área 51 deixou uma marca na cultura contemporânea ao misturar ciência, especulação e mistério.
criando uma atmosfera de curiosidade e desconfiança em torno do governo e do desconhecido. É verdade que nos escondem informações das altas esferas? Não sabemos, a única certeza é que a verdade está lá fora. Cópia polícia Antártica Filmes Argentina.